Você vai começar o episódio hoje? Como que começa? Do jeito, eu não sei. Como que você começa normalmente? Cara, eu já comecei de tantos jeitos, cara. Tudo bem, pessoal? Começando mais um episódio do Coronga, episódio número 13, o número vermelho. E hoje vai ser um episódio especial sobre... O Paulo não veio porque ele tá com coronavírus. Hoje eu tô substituindo o Paulo. 13 episódios depois, você conseguiu abrir o programa, Léo. Parabéns. Obrigado, cara. É uma coisa difícil. Eu sou meio tímido, né? E aí é complicado. Mas, cara, hoje eu tô me sentindo no filme Star Wars, A Vingança do Sith. Tá aquela hora que, cara, o Imperador mandou a ordem e tá todo mundo morrendo e as coisas não parecem que vão dar certo politicamente pros personagens. The time has come. Execute Order 66. E é isso que acontece, né, com a desistência do Bernie Sanders nos Estados Unidos e aí a perspectiva de mais 4 anos de Donald Trump, né? Vamos conversar sobre isso. Aqui no Brasil, um presidente fazendo um discurso na quarta-feira à noite completamente contrário ao que o ministro da Saúde e a OMS, que ele inclusive citou erroneamente. Discurso que eu não acompanhei. Graças a Deus, eu estava assistindo a live da Marília Mendonça na hora. Eu caguei pro discurso do Bolsonaro. Eu quero esquecer que o Bolsonaro existe, apesar de ser obrigado a falar desse nosso presidente. E vamos passar também um pouquinho sobre umas perspectivas aí de jornais importantes do mundo sobre o que o Covid-19 representa aí de desafio para os governos e para os nossos sistemas econômicos e sociais mundo afora. Só dando uma contextualizada, né, dos últimos dias aí, porque desde o nosso último episódio que a gente, claro, falou a respeito de política também. Na segunda-feira o presidente quase demitiu o seu ministro da Saúde, né, quase confirmando a profecia do Coronga, né, daquele episódio lá atrás, quando colocamos aqui que quando o presidente percebesse que tinha alguém próximo da competência no seu governo, ele mandaria embora. Isso está muito próximo de acontecer, né? Já é uma rixa muito clara entre as duas questões, né? A gente vai falar a respeito disso, né? Porque o Mandetta não é lá essas coisas, porém, hoje qualquer pessoa que representa um pensamento antibolsonarista merece sim ter o nosso respaldo. Esse é o ponto, né? Que a gente, claro, precisa saber. Então, ele não foi demitido, ele está muito forte, né? Essa é a verdade, uma figura hoje muito forte, uma figura mais popular que o Bolsonaro. Mais popular que o Bolsonaro, mas que gera todo esse ciúme, né? Toda essa inveja do clã bolsonarista, que não consegue lidar com pessoas competentes fazendo coisas normais e acham que tudo está voltado contra, né, o governo. E o Bolsonaro pode continuar agindo da forma como bem entende contra a humanidade, como ele tem feito com relação a essa crise do coronavírus. Exato, eu quero remeter aos ouvintes à coluna da Eliane Brum, do El País Brasil, em que ela fala que no presente o Brasil é uma armadilha, né? A gente tem um antipresidente que faz a oposição ao próprio governo dele, né? Na figura do Mandetta. E a técnica ficou clara desde o início do mandato, mas ganhou esses contornos dramáticos que a gente está vivendo, inclusive respaldados pelo discurso de quarta-feira à noite, da pandemia. Quando Jair Bolsonaro abriu guerra contra o próprio ministro de Saúde novamente. A negação da realidade como método de manutenção do poder tem vários efeitos sobre a população. E um deles é ocupar o noticiário e sequestrar o bom debate, né, sobre as coisas que realmente importam no país. Em vez de debater a ameaça mais urgente, a gente está travando o falso debate lançado contra os brasileiros por Bolsonaro. O isolamento ou não isolamento, né? Saúde versus a economia. De novo, né? Falam que se o povo morrer de fome, o que é mais grave? Com certeza tem que pesar o impacto econômico para não ser mais exagerado que a doença merece. Novamente o mesmo discurso, né? E é esse vai e volta que eu e o Paulo alertamos aí que o Bolsonaro fala uma coisa, daí no próximo dia ele já muda no Twitter e vai contra o que ele falou. E isso que o povo não está entendendo, que é o nível da manipulação que esse homem está
né, exercendo na sociedade. Que primeiramente gera essa confusão do cara ficar em casa e ir pra rua, né? O que tem deixado as ruas lotadas, né? Pro momento é rua lotada, porque não tinha que ter ninguém na rua. E chama atenção porque, novamente, a partir de hoje, né? Estamos na quinta-feira, o lançamento, pelo menos, desse episódio. E mais gente vai sair à rua, mais brasileiros sairão às ruas nos próximos dias, apesar da gente estar vivendo já um aumento significativo dia após dia, hein, gente? Dia após dia de mortes e de casos. E uma outra questão, o Brasil não consegue mapear direito com relação aos casos, porque o Brasil não tem testes suficientes e não sabe o que faz com os testes. O Ministério da Saúde do Fado Sensato Mandetta também tem os seus problemas e os seus erros, que não tem conseguido monitorar por conta desses testes. Eles não sabem o que estão fazendo com esses testes e não estão conseguindo. Quanto mais monitoramento da doença, mais rápido a gente vai conseguir controlar a nossa situação. É preciso que as pessoas tenham testes acessíveis. Essa é a principal questão, baseando-se num combate que deu certo na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul testou muita gente e conseguiu mapear muito bem a doença, e isso é uma questão muito importante. Só outra questão também com relação a essa questão do Bolsonaro ir e voltar, que eu acho que na demissão de segunda-feira, né, na quase demissão de segunda-feira, por mais que tenha sido essa a nossa primeira impressão, depois pela coletiva do Mandetta, de ter sido muito claro com relação à fritura que ele sofreu todo dia, né, e anteriormente, mostra que o Bolsonaro tomou ali um calor de outros poderes e da sua ala militar, né? Muito claro, acho que passaram ali uma risca, se cair o ministro, a gente vai ter um precedente para derrubá-lo. E aí ele recuou. O Bolsonaro queria, sim, entregar a cabeça do Mandetta na segunda-feira, porque ele ia satisfazer os 30% que ele adora. O Bolsonaro, ele gosta daqueles 6 gato pingado que fica em frente ali, toda vez que ele sai e conversa com a imprensa, que ele brinca, tanto que, nossa, tem um vídeo agora que tá rolando que o Bolsonaro tá dopado ouvindo um cara falar a respeito de máscara, aí o cara fala, o cara fala, você vai ter que desarmar uma bomba ali, abre o jogo aí. Que bomba, ele fala. Então olha o que prende a atenção do Bolsonaro. Ele dá ouvido a esses gatos pingados e ele vai continuar governando. Os 30% dos robôs e esses 6 gatos pingados que estão na frente todo dia lá pra bajular. Pra ele tá ótimo, pra ele tá muito bom e segue o baile. E esse caos é o que acontece quando a gente elege um homem que no passado planejou explodir bombas nos quartéis para pressionar aumento salarial, né, Paulo? As bombas do Bolsonaro moderno são de desinformação, que visa o caos e também matam, nesse caso de pandemia, né? O problema é maior porque a negação da realidade também produz uma realidade. Nesse caso, não só a de colocar a população em risco, mas também a de fazer acreditar que há uma oposição real. Essa ilusão que cresce no Brasil, até por desespero de pessoas como eu e você, que acompanham política, pode comprometer nosso futuro de uma forma irreversível se a gente não parar pra pensar. Porque se o Jair Bolsonaro, que tá sem partido desde 12 de novembro de 2019, renunciar, o que parece improvável, né, no momento, pela figura que a gente conhece, ou se ele for impedido, né, o que também ainda parece distante, quem assume é o vice, o Hamilton Mourão, que é um general 4 estrelas da reserva, que até a eleição era considerado golpista por conta de várias declarações públicas dele, né? Ainda na campanha, ele chegou a dizer em entrevista à Globo News que, em caso de anarquia, um presidente pode dar um autogolpe com o emprego das Forças Armadas. Comparado a Bolsonaro, até um pitbull como o Mourão parece um moderado, né? E é o que vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro, como já mencionamos aqui neste podcast. O terceiro da hierarquia é o Rodrigo Maia, dos Democratas, né? O DEM, que além de indiciado pela Polícia Federal por corrupção, o presidente da Câmara dos Deputados é totalmente identificado com o neoliberalismo que nos trouxe até a situação atual e com as forças mais conservadoras do país. Com exceção, e ainda, por enquanto, dos evangélicos, né? O que tornou Maia um exemplo de moderação e competência para o mercado, né? Por realizar a reforma previdenciária, dar um pouco aí para eles o que eles queriam, né? Se era necessária, claramente o modelo aprovado, como já falamos aqui também, não foi o melhor nem o mais justo para os trabalhadores que tiveram suas vidas ainda mais precarizadas no segundo país com maior concentração de renda do mundo pela ONU. E o Maia também, ele tem dado umas muito boas, né? Tipo, você é médico? Não.
condições de colocar para tratamento já no primeiro momento a hidroxicloroquina e a azitromicina para os doentes do coronavírus. Você é médico? Não, Tá. mas eu tenho contato. Tá bom, então tá bom. Então, é só o que eu queria saber. Esse é um momento em que realmente quem tá fazendo feijão com arroz, né, o feijão com arroz da política, que é nos salvar, tem sido colocado aí num posto até exagerado de sensatos, porque eles têm aí praticado o antibolsonarismo. E aí eu quero só fazer um comentário rapidinho aqui a respeito dessa figura, né, do partido do Rodrigo Maia, do Democratas, o nosso antigo PFL, que mudou de nome muito por ter ficado, né, marcado aí por questões assim de um partido corrupto, de um partido bruto, enfim, né, com figuras com Romeu Tuma e tudo mais. O PFL, né, que na verdade a Arena, né, basicamente, né, e que hoje é o DEM, e que foi colocado no centro de questões corruptas do país, né, foi aí colocado como um partido muito corrupto, que tem neste momento de crise, apesar da figura que é tão neutra, do Onyx, né, do Lorenzoni no governo Bolsonaro, com o Rodrigo Maia, com o próprio Mandetta também. Uma rêmora do PMDB, né? Hoje é MDB, né? Que sempre estava ali do lado, acompanhando nas questões e colocando uns ministros em cargos importantes. E aí parece que chegou o momento do DEM. Eu acho que eu tô sentindo isso. Não sou a favor. Aqui, que fique bem claro as nossas questões ideológicas. Eu estou à esquerda no espectro político. Não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso fazer uma análise política muito clara de que esse vácuo que o Brasil está sentindo com relação à nossa presidência já há um bom tempo, o DEM está preenchendo esse vácuo com figuras como o Rodrigo Maia, com figuras como o próprio Mandetta, com figuras como o vice do João Dória, o Rodrigo Garcia, figuras como o ACM Neto, que é muito forte, né, muito forte lá na Bahia, né, ele é o ACM Neto atualmente é prefeito, né, de Salvador. O DEM, gente, esse DEM, o DEM PFL, o DEM que teve que mudar de nome, está conseguindo preencher esse vácuo. Enquanto a nossa esquerda cirandeira está falando do BBB, o DEM está preenchendo esse vácuo, porque tem figuras, peças importantes que estão sabendo jogar esse jogo jogado. É esse o jogo jogado. Estamos falando do DEM aqui por conta que eles estão sabendo fazer um jogo jogado. E não estamos falando, por exemplo, da Manuela Dávila, talvez, do próprio Lula, que é um ex-presidente que, né, num país normal tem que ser respeitado e tem que ser ouvido, mas também que às vezes parece entrar nessa ciranda também. O Haddad, né, que, tá preocupado, tá feliz com o Big Brother. Então pra ele tá bom. Então, pra ele, por mim, beleza, segue o jogo. E a gente ainda tem novos candidatos a esse status de estadistas, né? Na figura dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, João Dória, do PSDB, e Wilson Witzel, do PSC. Dória, o gerente privatizador, e Witzel, o defensor da violência policial nas favelas, né? Até ontem, ambos eram unha e carne com Bolsonaro. Ou vogal consoante, no caso de Dória, que se elegeu com o hashtag Bolsodória, que sempre mencionamos. Para conter a pandemia, eles apenas seguem em seus estados as orientações básicas sanitárias internacionais da OMS. Básicas, que a OMS pede para todos os países do mundo fazerem, da África à Europa. Mas, como fazer o óbvio, fazer o oposto do que o Bolsonaro, que é o nosso presidente da República, prega, eles despontam como defensores do povo contra o bolsovírus, praticamente. Não se enganem, gente. Essas pessoas têm os olhos completamente voltados para a eleição presidencial de 2022 e vai ser uma briga boa entre todas essas figuras que mencionamos, eu acredito. O próprio Bolsonaro presta um grande serviço aos ex-melhores amigos, né? Em São Paulo, ele livra Dória de explicar o pouco investimento na rede de saúde pública do seu partido que comanda o estado há mais de 25 anos, né? Na ponta, é essa falta de investimento no SUS que vai resultar em mortes por coronavírus no estado de São Paulo. Em todo o país, o falso debate está eclipsando o verdadeiro debate, né? A pandemia se tornou explícita e a importância do Estatuto Público de Saúde, né? E revelou toda a monstruosidade da PEC 95, que é a do teto dos gastos públicos, né? Que foi promulgada no governo de Michel Temer, do PMDB, MDB hoje em dia.
Típica política neoliberal do Estado mínimo, né? Que tirou bilhões da saúde, 9 e pouco. E grande parte dessa conta está sendo paga agora, com vidas, e não com o dinheiro, né? Do teto de saúde. No atestado de óbito, né, das vítimas, como diz a Eliane Brum, vai estar escrito morte por coronavírus, mas em parte dos